Oi, alunos do sexto ano, essa é a nossa segunda aula gravada. Aula para aqueles alunos que não estão conseguindo, até o momento, acompanhar as aulas pelo Meet. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o realismo dentro da arte, abordando ainda a questão da importância do corpo humano dentro da arte. Bem, o corpo na arte. Leonardo da Vinci, para pintar o quadro mais famoso do mundo, a Mona Lisa, há mais de 500 anos, ele precisou estudar a estrutura do corpo humano. Como também ele era pesquisador, teve que conhecer cada osso, órgãos internos e proporções do corpo, porque no Renascimento, o ideal de beleza baseava-se na representação quase perfeita do corpo humano. Vamos falar também de outro renascentista, Michelangelo Buonarroti, que nasceu em 1475 e 1564. Esse escultor também fazia uma representação realista do corpo humano. Os estudos do italiano Michelangelo acerca da figura humana fizeram dele, ao lado de Leonardo da Vinci, um dos principais artistas da história. Integrante do período renascentista, como já falamos, influenciado pelo ideal de beleza da antiguidade clássica, Michelangelo produziu esculturas e pinturas. Nessas imagens, apreciamos inicialmente um retrato do artista, ao centro a escultura de Moisés, feita por ele, e ao lado, detalhe da pintura A Criação do Mundo, também uma obra de Michelangelo. Desenhos realistas também nas HQs. O realismo, esse estilo que procura mostrar o corpo humano da forma mais real possível, não ficou restrito aos artistas dos períodos do Renascimento ou da Antiguidade Clássica. Eles fazem parte também da cultura de massa que acompanhamos hoje na modernidade. As HQs também utilizam o desenho realista. E nós destacamos, nesse caso, a Mulher Maravilha, porque ela é uma heroína em vários sentidos. A Mulher Maravilha representa o poder feminino. Esse desenho foi feito por um homem, David Fink, artista canadense, mas as histórias foram criadas pela esposa dele, Meredith, que é roteirista de quadrinhos. Bernie Hogarth, que nasceu em 1911 e 1996, foi um artista norte-americano que se tornou um mestre no desenho da anatomia. O que é anatomia, professor? É o estudo do corpo humano. Com isso, Hogarth destacou-se no mercado dos quadrinhos. A partir dos anos 30, ele desenhou os quadrinhos de jornais, o personagem Tarzan. Pelo talento de desenhar pessoas, Bernie Hogarth foi comparado ao mestre renascentista Michelangelo e chamado de Michelangelo dos quadrinhos. Maurits Cornelis Escher nasceu em 1892 e faleceu em 1972. Era um gravurista, um holandês que fazia gravuras e ficou famoso por produzir imagens que desafiam a nossa mente, criando ilusões de óticas. Ele desafiava algumas regras como a perspectiva. O que é a perspectiva, professor? É a técnica de representação 3D em 3 dimensões, que possibilita a ilusão de volume, de espessura e de profundidade de uma cena. Olha só os trabalhos, alguns dos trabalhos de Escher. Nesse primeiro quadro, uma mão está desenhando a outra e você não sabe qual é a verdadeira e qual é a que está sendo desenhada. No outro quadro, nós estamos vendo várias escadarias e não sabemos se os personagens estão subindo ou se estão desenho. Escher brincava com essa questão da perspectiva, que é muito importante no desenho realista, como vamos ver a seguir. Bom, mas antes vamos conhecer algumas das regras que os artistas obedecem, né, para desenhar o corpo humano. Uma delas é a proporção do corpo humano, a altura, por exemplo. Para estabelecer a altura de uma pessoa humana adulta em pé, a regra é de 7 partes e meia para desenhar a sua altura. Observe o esquema. A altura de um homem é de 7 cabeças e meia e a largura de ombro a ombro de 2 cabeças. Por que cabeças, professor? Porque para
estabelecermos uma das partes, nós desenhamos primeiro a cabeça desse personagem, depois vamos repetir 7 vezes e meia. É importante também observar a posição de cada parte do corpo no esquema apresentado. Bom, é importante para o desenhista também saber, conhecer também um pouquinho do corpo humano com relação à musculatura, com relação aos ossos, às articulações, que são os movimentos possíveis do corpo humano, né? Para desenhar com naturalidade e precisão. É lógico que não deve ser um estudo profundo, mas o artista precisa ter noções dos movimentos possíveis do corpo humano. Bom, para desenhar o corpo humano, é importante sempre observar. A posição do corpo depende do ângulo de observação do artista. Ou seja, ao vermos um personagem de cima para baixo, a cabeça dele, é claro que está em primeiro plano, vai parecer proporcionalmente maior. Ao lado nós temos vários modelos, né, de perspectiva em que o corpo humano aparece de forma diferente, mas por conta da visão de quem observa. Como desenhar o corpo humano em movimento? Bom, uma dica importante é sempre desenhar o movimento pelo homem palito. Ali é mais fácil de você corrigir, você já coloca basicamente o tamanho do personagem, as proporções corretas e o movimento que você quer para o seu personagem, observando, é claro, as articulações, né? Os movimentos possíveis. Depois você coloca um volume no seu homem palito e depois do volume faz o acabamento. Bom, mas antes de começar a desenhar, é importante conhecer um pouquinho do seu material. No lápis, por exemplo, conhecer o tipo de grafite de cada lápis. No corpo de todo lápis, a indicação do tipo do grafite. Às vezes é um número e às vezes uma letra. Os da linha H são grafites mais duros, geralmente utilizados para fazer o esboço, né? O rascunho do seu desenho. Os da linha B são mais moles e têm um tom preto mais forte e deslizam melhor. Eles são usados para o acabamento. Os lápis escolares geralmente são numerados. Tanto o 1 como o 2 são bons para o desenho porque são uma mistura dos grafites H, o duro, e o B, o mais mole. Bom, antes de começar a desenhar, também é preciso treinar a mão, né? Um bom exercício é desenhar retas, circunferências, quadrados, retângulos, como esses que você está vendo na imagem aí. Importante você preencher várias folhas do caderno com esses exercícios. Quanto mais, melhor, porque você ganha firmeza e habilidade nas mãos. Lembra como foi para aprender a escrever o seu nome? Então, no desenho funciona da mesma forma. Você tem que treinar essas linhas porque todo desenho, ele, no final, ele se resume a figuras geométricas, ou circunferências, ou retas, quadrados, retângulos e por aí vai. Bom, e a nossa tarefa que vamos deixar para você, de acordo com a aula de hoje, é que você faça, pode ser até com uma caneta também, que desliza melhor, desliza suavemente. Então procure fazer as circunferências, como foi dito, como você vê nessas imagens, os quadrados, retas do mesmo padrão, cada um em uma folha. Bom, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.